Boa tarde você que está me assistindo. Vamos nos preparando para o nosso encontro nesse sábado, onde nós vamos falar sobre um pouco de quarentena, um pouco desse momento novo que nós todos estamos vivendo. E principalmente hoje o nosso tema é homeschooling na marra, porque é um momento onde nós estamos tendo que tomar decisões, estamos tendo que viver coisas na marra, certo? Então vamos entrando aqui comigo. Eu já quero pedir para você para começar a participar. Então nesse primeiro momento a gente já começa participando. Escreve ali para mim o que você está vivenciando com a sua criança nessa quarentena, ou mesmo qual é a sua visão do que está acontecendo, né, sobre o homeschooling na marra, porque está sendo na marra que está acontecendo, né? Então é um momento novo para a família, é um momento novo para a escola, é um momento novo para a criança também, né, gente? E é sobre esse tema que eu quero desenvolver vários tópicos. Se eu não olhar muito para você na câmera, é porque eu quero fazer metodicamente o que eu separei para esse encontro. Eu quero passar muito conteúdo rico para que a gente consiga construir juntos esse período, essa quarentena, da melhor maneira possível, tá? Então, já escreve, deixa nos comentários ali o que você está vivenciando de homeschooling, como é que está para você? Está na marra? Como é que está essa vivência? Se você é professora, se você é educador, se você tem criança, como é que está isso? Me conta ali. Me conta ali que eu já quero... Até eu tô assistindo aqui, gente, para ver. Quem está assistindo, deixa ali o seu comentário. Como está para você essa quarentena? Né? O que é muito importante, gente? Vamos falar primeiro das emoções que todos nós estamos vivendo, né? Você sabe que, se você me acompanha, eu trabalho com crianças, com bebês, com adultos e trabalho em prol da educação e da unificação de temas fundamentais para que realmente a gente trate de educação do todo, educação integral. Gente, vamos falar do ambiente de casa. Nesse período onde a gente está em quarentena, onde todo mundo precisa obrigatoriamente ficar mais em casa, as crianças estão tendo que fazer tarefas da escola em casa. Nós adultos estamos trabalhando mais em casa. Como está este ambiente de casa? Como está isso? Então nós temos que pensar sobre isso, nos aprofundar nesse tema, nesse assunto, né? Para realmente perceber que não é nada simples a mudança que está acontecendo, né? E principalmente como está a criança nessa jogada toda, né? Como nós temos que cobrar, fazer, realizar, instruir, o que temos que fazer, né? Ou a gente apenas exige e gera uma bola de neve de emoções e de peso dentro da nossa própria casa. Então nós, neste período, gente, a gente está tendo a oportunidade de olhar mais de perto para a nossa relação com a nossa casa, para a nossa relação com a nossa criança, para a nossa relação com tudo, com a educação, com as tarefas da escola. A gente está tendo tudo isso agora, nosso trabalho, tudo isso reunido dentro da nossa casa, para a maioria das pessoas, né, gente? Agora vai voltar um pouco mais, mas reflita. Eu demorei um tempo para fazer essa live. Por quê? Porque a gente precisa de um tempo de experiência. Eu refletia hoje, né? Porque eu demorei um tempo para fazer essa live, para entrar em contato com o meu público, para falar das leis naturais em relação a isso tudo? E a resposta é essa. A gente precisa vivenciar primeiro
para depois refletir. E eu quero trazer hoje, gente, tópicos de reflexão, de aprofundamento, de organização, para que esta quarentena, esse período e pós também, a gente consiga não perder esta grande oportunidade que está sendo dada para nossa família, para nossa sociedade, apesar dos pesares, há males que vêm para o bem. Já diz o ditado. Então, o que nós podemos tirar de oportunidade deste momento? O que nós podemos transformar na nossa vida pessoal, na nossa relação humana, não apenas na nossa relação de trabalho, né, gente? Não é a única relação que nós temos que olhar, focar e nos preocupar, né? Todas as relações são extremamente importantes. E eu quero trazer para você, porque o título desta live é Homeschooling na Marra. Vamos abrir um pouquinho agora do que é homeschooling, né? Agora nós estamos em home office, estamos trabalhando em casa e tendo que ser uma escola em casa. Quem nunca foi escola está tendo que ser, né? Então, gente, eu estudo homeschooling, pesquiso pedagogias, neurociência, todas as áreas possíveis há mais ou menos a idade do meu filho, uns 10 anos mais ou menos, né, que eu comecei a me aprofundar nisso e também para trabalhar com crianças de todas as idades. Então, o que eu percebo é que há muito mito sobre o que é homeschooling, né? E também há uma coisa muito interessante, gente, que o homeschooling seja uma prática. O homeschooling não é uma prática que você vai lá e pratica de vez em quando, faz a tarefa do livro, a tarefa da matemática. Homeschooling, gente, é uma filosofia, é um estilo de vida. Homeschooling é a sua casa ser de fato uma escola com todos os predicados que a escola tem, certo? Então, homeschooling não é uma prática, gente. Eu acho um equívoco aqui no Brasil tanto contra homeschooling, porque nós não temos isso no nosso estilo de viver. Nós não temos isso no nosso estilo de vida, nós não sabemos o que é homeschooling. E há muito tempo eu venho ressignificando isso. Eu venho falando sobre a mãe ser a primeira casa, os pais serem os primeiros professores. Eu venho falando da ordem natural da educação. A educação não começa na escola. A educação amplia, a escola amplia aprendizado, amplia recursos de aprendizado. Mas educação, gente, não é escolaridade. Educação não é escolaridade. Que frase! Gente, educação é todo somatório de estímulos, de vivências ininterruptas ao longo da nossa vida. E as lições e cognições que nós tiramos disso. Isto é ininterrupto. É assim que a humanidade se fez humanidade. Por uma educação contínua, por um aprendizado contínuo, pelo caminho do aprendizado. A escola é uma amplificadora de, certo? E, gente, o homeschooling, então, na minha visão, na minha percepção, ele é um estilo de vida, coisa que nós estamos tendo que viver agora. Nós estamos tendo que ser um homeschooling na marra. A gente está tendo que fazer da nossa casa um homeschooling e pelos comentários que eu vejo na internet, nas redes sociais, nada fácil está sendo para vocês que nunca tiveram o empenho ou a tarefa ou o tempo para ser um homeschooling. Então isso está sendo na marra para você e para a maioria das famílias, tá? Agora, gente, a gente está tendo que viver esse estilo de vida. E aí, como é que está sendo isso para você? Escreve no comentário para mim, por favor, porque eu imagino, percebo, por isso eu trouxe essa live, para a gente falar um pouco desse assunto, né? Descontrair um pouco, mas nos aprofundarmos também.
tá? Porque é muito importante a gente olhar para a nossa situação com vários olhares, com vários ângulos, com o ângulo de humor, não tem jeito, né? Vamos rir da situação e também vamos levar a sério, ok? Nossa natureza é capaz disso. Gente, beleza. Então, homeschooling é um estilo de vida que está sendo vivenciado agora na marra devido ao Covid-19, certo? Muito bem. Gente, as emoções da nossa casa, as emoções do nosso ambiente, elas são extremamente importantes e fundamentais para que a criança e nós adultos queiramos e desejamos ficar nesse ambiente. Então, se a casa está pesada, os verbos estão pesados, a rotina está pesada, desorganizada, né? Como vai ficar essa natureza humana? Ela não vai gostar desse ambiente, ela vai querer sair, não vai vivenciar da melhor forma, né? Vai prejudicar o andamento das tarefas, do trabalho, das atividades que a escola passou. Mas o importante disso, gente, são as emoções que são geradas ali. E como a gente gera emoções, né? Vamos falar rapidinho disso? A gente gera emoções com tudo que faz, com tudo que fala, com tudo que cria, né? Com tudo que a gente manda, não manda, direciona. Emoções são criadas a todo momento. Se você ligar a TV, o programa vai te dar emoções, você vai ser estimulado e isso vai provocar emoções. Nosso sistema nervoso é mestre em sentir. Para isso ele tem 5 sentidos. Ele é maravilhoso em sentir, mas nem tudo a gente percebe que sente. Nem tudo os pais percebem que fazem, né? Porque isso é tudo muito rápido, é muita coisa ao mesmo tempo. É como numa escola, né, gente? Então, quantas emoções o seu ambiente de casa está criando nesta pandemia, né? Então, veja, o que foi vivenciado até agora, gente? Momentos de estresse, momentos de susto, momentos de pânico, momentos de ansiedade. Eu também vivencio esses momentos na minha casa, né? É normal, gente. Nós somos estimulados pelo todo, pela sociedade, pelos programas, pelos documentários, né? Pelos decretos. Tudo isso nos estimula. Mas a gente precisa pensar sobre, né? Para não ficar preso no emocional. Então, gente, a inteligência emocional nesse momento é a gente sentir, porque é automático, e refletir sobre, para poder co-criar um ambiente de vida em casa da forma mais harmoniosa possível, né? Então, gente, as emoções, elas podem estar sobrecarregando e pesando. Vamos falar um pouquinho do peso, né? Do peso que isso pode estar gerando. Quero dar um exemplo para vocês, né? Já falamos do homeschooling. Agora vamos falar um pouquinho das emoções de casa, né, gente? Então, tudo isso pode estar pesando na sacola. Lembra quando você já foi no mercado e você pegou muito peso, ou a pessoa do mercado botou muito peso na sua sacola e a sacola estourou na rua e aquelas frutas e batatas saíram rolando? Gente, isso pode acontecer nesse momento. A sacola pode ser você, sua família, sua criança sobrecarregada, né? E o que vai rolando pela rua? O relacionamento. A gente não pode deixar o nosso relacionamento rolar como as batatas caíram da sacola, né? Estourou a sacola e as batatas saíram rolando pela rua. A gente vai correndo atrás das batatas, das laranjas. Nosso relacionamento, gente, não pode rolar pela nossa frente. A gente não pode estar atrás de uma boa relação, atrás de ser uma boa companhia, atrás de uma rotina perfeita. Ela não existe. Nós vivemos um dia de cada vez. Porém, nossa natureza pode sim se organizar para viver bem este dia de cada vez.
para viver em ordem, viver com arte, viver com harmonia, cumprir as tarefas da escola, cumprir as tarefas do trabalho, se reinventar nesse momento, né? Sentir as emoções que o total está sentindo, né? Mas refletir sobre isso e ressignificar nossos propósitos de vida, porque é isso que está acontecendo. A sociedade está tendo que fazer isso. É um presente. Isto é um presente. E vamos ver aqui o que temos de comentário, tá, gente? Desafiador, a Sheila colocou. Em adaptação, difícil, está sendo bastante desafiador. Ah, minha mãe colocou sempre comigo. Que amor. Gente, então, olha só, é um desafio com certeza absoluta, né? É um desafio, mas cada dia é um desafio para a nossa vida. Cada dia. Quando a gente é colocado na marra a enfrentar um homeschooling, a enfrentar um home office, trabalhar em casa de fato, é mais desafiador, porque nós não estamos preparados, não estamos controlando como a gente está acostumado a querer controlar. Mas de fato nós não controlamos. Nós iludimos que controlamos nossa própria vida. Prova disso é a pandemia. Nós não controlamos. O que a gente pode fazer? Nós podemos viver um dia de cada vez melhor, um dia melhor que ontem, né? Com organização, com arte, com as nossas leis naturais em ordem. Quando a gente se propõe olhar para isso, a gente consegue fazer isso. E não é desafiador só para você não, tá, gente? Porque para todo mundo, quem já se organizou um pouco, não se organizou, para todo mundo é igual. Para mim está sendo igual, é desafiador também. Porque é uma pressão de todos os lados, você tem que trabalhar. No meu caso, eu estou num desafio enorme, porque eu tenho que gravar aulas, né? E as minhas aulas ao vivo são muito ricas e dinâmicas. É muito difícil fazer isso em vídeo, muito difícil. Para eu fazer um vídeo igual a uma aula, que é muito dinâmica e cheia de elementos, eu tenho um trabalho talvez umas 100 vezes maior fazer um vídeo do que fazer uma aula ao vivo, né? Então, para mim é um desafio também trabalhar sobre essas circunstâncias. Mas, quando a gente ganha um desafio, a gente ganhou por quê? Porque a gente tem capacidade. Nossa consciência, gente, ela vê um desafio e ela quer resolver. O cérebro começa a trabalhar automaticamente, o nosso intelecto adulto, e a criança também, a criança tem isso, começa a trabalhar para a resolução desses problemas. Quando a gente está muito cansado e fadigado, a gente não tem a solução, né? E para isso eu trago essa live aqui, gente. Vamos lá. Eu quero falar agora sobre a sobrecarga na quarentena das tarefas da escola em conexão com o uso de eletrônicos, tá, gente? Por quê? Porque imagine comigo, você que está me assistindo, você tem um eletrônico, mas imaginemos nós, comunidades carentes, que não possuem tablet, smartphone, computador. Imaginemos isso. Quer dizer que a educação ela fica restrita à passagem de informação e conteúdo, que no caso agora está sendo passado por eletrônicos? Será que a educação é refém do uso dos eletrônicos, gente? Ou dos livros? Ou a gente vai ter que ressignificar isso? De fato, é o momento para a gente olhar para a educação como algo mais profundo, né? Que está nascendo o tempo inteiro do ser humano. E eu acho que sim, gente. Eu acho que isto é o que esse momento está fazendo. A sobrecarga, o peso, né, de tarefas, mais o uso dos eletrônicos. Gente, isto pode ser uma bomba para o cérebro, não só das crianças, mas dos adultos também. Nós já estamos sob pressão, sob emoções que nós temos que refletir, né? Já estamos
tendo que trabalhar o dobro, pensar no amanhã, certo? Estamos sob uma pressão generalizada. E ainda a criança tem todas as tarefas diárias mais temas. O que é isto, gente? Nós temos que perguntar. Eu vejo e vi muitos comentários nas redes sociais e nos meus grupos de mães também, sobre a visão que tiveram agora da sobrecarga de tarefas escolares. Gente, nada mais é do que você está vendo que a sua criança faz diariamente. Então você está ganhando a visão agora. A sua criança fazia tarefas diariamente, volta para casa exausta e ainda tem os temas para fazer para outro dia. Então é um ponto agora, é um ponto de perfeição, porque você está podendo ter a visão do que a sua criança está fazendo. E eu não estou falando de adolescentes, tá, gente? Estou falando de crianças pequenas, às vezes até abaixo dos 7 anos, né? Principalmente de escolas particulares. Principalmente. Eu posso falar porque eu acompanho muitas escolas e muitas mães, muitas famílias, acompanho mesmo, para a gente ver como é que está a situação. E a maioria das famílias ficou muito assustada com a sobrecarga de tarefas enviada para casa. O que eu penso, gente? Que nós temos que olhar para casa com tudo que a casa tem. A casa já tem muitas tarefas. A casa já é uma escola, ela já é um homeschooling. Ela já gera aprendizado por si só, por sua própria natureza. Porque nós temos que fazer coisas diariamente. Nós temos que fazer as coisas para nós mesmos, para cuidar desse ambiente. A criança, se você deixar ela solta, ela vai encontrar atividades para ela. Ela não para de fazer 1 minuto atividades. Ela vai bagunçar muito porque ela está nessa exploração. Ou não, ou ela já tem autonomia, você já orientou ela para que ela tenha autonomia. Mas não é o normal, gente. O normal é que a criança, ela está em exploração do mundo. E aí vem a escola e enche a criança de tarefa para este período de pandemia. Pensa o caos. Pensa o caos para as famílias. Por isso, né, que é homeschooling na marra. Nós não temos esse estilo de vida. Nunca a escola fez as tarefas diárias, ou melhor, nunca as famílias fizeram as tarefas diárias da escola. Nunca acompanharam, talvez nunca ficaram tanto tempo com os filhos. Olha só que bomba! Talvez as famílias nunca tiveram tanto tempo com seus filhos. E agora estão tendo, mas estão tendo que cumprir tarefas. Então este tempo não está sendo um tempo prazeroso. É um tempo de cumprir cronograma. Gente, este é um tempo para a família ser família, né? Não digo que não é para fazer tarefas, aliás, eu acho que sim, que nós podemos. E eu tenho uma organização para a gente até o fim da live, tá? Fica comigo até o fim da live, que a gente vai colocar isso como? Tá, mas e como? Como fazer da melhor forma, né? Estou trazendo esses temas para a gente refletir, para nós, no fim, trazermos o como. A melhor maneira com que eu vejo, com que eu aplico com meus 2 filhos, que também têm tarefas da escola, né? E eu também já dava tarefas, unia minhas tarefas com as tarefas deles. Então agora, como a gente faz isso, tá? Seguimos, gente. Então, o eletrônico ele pode sobrecarregar ao invés de ajudar esse período, né, gente? Então, é delicado o uso do eletrônico. Eu acho que tem condições muito específicas para a gente usar eletrônico, que não é o dia inteiro, que não é o tempo inteiro. Ele nos estressa muito, nos sobrecarrega, exige muito do sistema nervoso, né? Exige concentração e foco e alimenta muito o visual, é muito estímulo e o corpo parado. Resumo, tá? Então eu acho que a gente tem que saber usar este instrumento e não ficar refém de fazer as tarefas em eletrônico. Gente, outra coisa muito legal.
a gente pode se aprofundar agora um pouquinho, vamos nos aprofundar do que acontece de 0 a 7 anos, tá? 0 a 7 anos, que é a minha pesquisa e a minha teoria sobre o início da educação, tá, gente? A minha pesquisa e a minha teoria das 7 linguagens naturais e musicais não é nada mais, gente, do que a ordem natural que a criança, que todos nós seres humanos fazemos quando a gente nasce até uma idade mínima, 6, 7 anos, né? Que é a formação do nosso sistema nervoso, do nosso intelecto em relação ao mundo e às experiências do mundo, tá? Então, para mim, a educação começa na barriga, começa lá nos primeiros estímulos, lá naquele relacionamento com a mamãe, né? Naquela primeira alimentação. Educação começa ali, sistema nervoso começa ali, memória é ativada ali. Depois, gente, nós temos essa memória e essas vivências, todas vão ser importantes, todas. Porém, nós não sabemos e não utilizamos este recurso de ordem natural como a educação. E este é um dos fatores que eu venho me empenhando e vou me empenhar cada vez mais para que a gente altere, insira este elemento na educação como um todo, como uma sociedade que olha para o indivíduo desde a barriguinha da mamãe. Isto já vem acontecendo, gente. Neurociência vem falando pra gente, formação do cérebro, importância da arquitetura até os 3 aninhos de idade, mas isso não está efetivo, né? A minha pesquisa sobre educação musical gerou esta teoria, que você pode encontrar no meu canal no YouTube, no blog das 7 linguagens naturais. O canal é 7 linguagens naturais e musicais, né? E na minha página também você pode encontrar um pouco mais sobre essa teoria, que é a seguinte: nós temos uma ordem natural de nos desenvolvermos, né? Que esta ordem é o que, gente? É o nosso cérebro que foca em fases da vida, ele foca em coisas diferentes. Nós só temos que respeitar esta ordem, facilitar esta ordem e não prejudicar esta ordem. Não tirar a criança da ordem que ela está, da fase que ela está. Vou dar exemplo de novo da laranja rolando pela rua que estourou a sacola, né? Quando a gente quer espremer de uma laranja que não tem suco, a gente quer suco, a gente vai ter muito trabalho, né? Quando você quer espremer um suco de uma fruta que não tem suco, você não faz força, você não força aquilo, e aí de repente você tem um resultado, um pingo de suco. É a mesma coisa. Quando a gente cobra de uma criança ou de um ser algo que ele não tem, algo que ele não desenvolveu e não está naquela ordem, naquele momento de vida, a gente tem muito trabalho. Exemplo, cobrar de bebês a fala, né? Cobrar de crianças cálculos, alfabetização muito cedo. Gente, isto tudo, ou mesmo agora na pandemia, né? Exigir que as crianças trabalhem em casa, mostrem resultado em casa. Gente, a casa é o lar, a casa é o conforto, a casa é o afeto. Então nós estamos totalmente em desordem, como sociedade, como educadores, como família, como sistema de vida. Totalmente é demais também, né? Um pouco, vamos ser mais brandos. Mas, gente, a minha teoria é que nós podemos olhar para esta ordem simples. Você vê esta ordem de 0 a 7 anos. Você vê, ela é observável, ela é física. Por isso ela se chama leis naturais, porque são leis naturais da física. A gente olha para o bebê e vê a comunicação que o bebê tem. É sonora. Ele é um receptor, né, de estímulos e vibrações. Então ele é vibracional, muito mais do que corporal, muito mais do que verbal, leitura, escrita, artística, que é a ordem,
se organizar. Já vamos falar do que é técnica, que é um nível do intelecto, a arte é um nível do intelecto, e o intelectual, a consciência, o lúcido, né, gente? Que eu chamo também de musical, que é um estado de presença e foco muito grande. Então, gente, para a gente chegar nisso, poxa, eu tenho que desenvolver e completar todas as minhas camadinhas, né? Mas o adulto já não está mais nessa ordem, gente. O adulto, ele inverte a pirâmide. O adulto tem só um pouquinho de vibracional e ele tem muito intelecto. Ele quer controlar tudo com o seu intelecto, que às vezes é muito pequeno, né? Porque ele não completou as suas fases e ele tem um intelecto controlador, um intelecto que está sob condições e rotinas, e ele quer que a criança seja igual, mas não tem como, né? Então, gente, a ordem das crianças não é a mesma ordem dos adultos. As crianças estão em ordem natural. Os adultos já passaram esta fase e estão na ordem do sistema de vida e de filosofia de vida que adquiriram para si. Olha só que interessante. Os adultos estão dentro da ordem do seu sistema de vida, da sua rotina, do seu estilo de vida. Exemplo, gente, se você não tivesse que trabalhar nesta quarentena, você trabalharia? Se você não fosse obrigado a trabalhar para ter um sustento, você trabalharia? Porque você ama o seu trabalho? Ou o seu trabalho às vezes te desgasta e você só faz porque tem que fazer, porque você é obrigado a fazer dentro do seu espectro de visão e de condição de vida. Fica a dica para refletir, tá, gente? Porque se a gente faz o nosso trabalho com amor, porque a gente acredita naquele trabalho, a gente tem motivação e ânimo por aquele trabalho, este não é um trabalho para nós, este é um serviço. Nós servimos através deste trabalho. Mas se eu estou sendo obrigado a trabalhar para ganhar um sustento, nós nos colocamos dentro deste espectro e sistema de viver. Né, gente? Então, é muito profundo esse assunto. Se você precisar, volta na live depois, vai estar no YouTube. Reflita profundamente sobre esse tema, porque pode ser transformador para suas decisões futuras. E eu acho que esse é um período da gente fazer isso. Ressignificar nossos propósitos, nosso servir humano. Né? Nós estamos para servir e não apenas para trabalhar. Trabalhar, a gente tem que trabalhar por um sustento, mas servir a gente faz por amor, por consciência, porque sabe que aquilo é importante para o ambiente da sociedade. Tá bom? Gente, então um pouquinho da ordem natural de 0 a 7 anos é isto. Ordem natural. Elas estão em ordem natural e nós estamos tentando encontrar esta ordem e tentando encontrar nossa natureza esquecida, engavetada às vezes de tanto trabalho, né? Nós estamos em busca da nossa essência e as crianças, elas são essência pura. Que a gente possa unificar isso nesta quarentena, né, gente? Possa vivenciar isto e aprender muito com o estado de ser criança, né? Fazer com amor cada tarefinha que a gente tem que fazer. O homeschooling na marra, gente, ele traz isso para nós. Ele vai trazer na marra as obrigações que a gente tem como ser humano, que é cuidar do outro, cuidar do nosso ambiente, trabalhar com alta capacidade, com alta performance. A gente tem que ter uma alta performance na nossa vida, mas num período de quarentena, maior ainda a nossa performance. Maior, ela tem que ser mais eficiente, a gente tem que se controlar mais, se observar mais, né? Vivenciar mais profundamente tudo. Então, realmente é muito rico isto. Gente, palavra-chave de 0 a 7 anos. Palavra-chave, facilitar.
Nós só temos que facilitar este processo sem intervir demais. A gente não tem que intervir, gente. A gente está intervindo demais, a gente está interrompendo demais, exigindo demais. Lembra quando você era criança? Como era a sua infância? É igual a do seu filho hoje? É óbvio que não. Nós temos outras possibilidades, né? Mas leva isto para tentar refletir sobre todas as crianças, em várias circunstâncias e condições de vida. A ordem natural, ela é igual para cada ser humano, independente de raça, religião, sistema financeiro, condição financeira, classe social, Japão, China, não importa, a ordem é do ser humano. O nosso cérebro, ele vai se abrir, ele vai capturar estímulos dos ambientes e essa captura vai gerando as linguagens. Né? Esta captura vibracional é o que vai mover o corpo, né? É o que vai produzir uma linguagem corporal, depois uma verbal, uma leitura do mundo, uma escrita, um comportamento nesse mundo e uma capacidade de organizar-se com o intelecto, com arte, né? De se escrever com o intelecto, por ter vivenciado. Se você corta as vivências da criança, corta as vivências do bebê e exige outras coisas, exige o pulo das linguagens, o pulo das fases, você não está permitindo a ordem natural de crescer. E isso é gravíssimo, gente, gravíssimo. Por quê? Porque você vai tirar essa criança do que ela está pronta para vivenciar. E você vai impor o que você acha que ela deve vivenciar. Mas isso é completamente fora de lógica. Então, mais uma palavra-chave, tá, gente? A ordem natural, ela é lógica, ela é física. Ela é física. Se você... Eu também não sabia, foi isso que eu fui pesquisar, gente. E é claro que eu organizei isso. Se você pesquisar, você vai encontrar linguagem corporal separada, linguagem verbal separada, cognição, raciocínio, você vai encontrar tudo isso separado. Leitura, escrita, né? Tudo isso como, digamos, matérias. Eu só organizei. Eu só trouxe uma teoria de que nós temos isto em ordem natural. A gente abre para esse mundo em ordem natural, né? Então, a gente tem que saber disso, gente, que isto é lógico, isto é físico e isto é observável. Outro tema, outro tópico agora é a gente poder observar a nossa criança, observar os interesses dela, que momento ela está, o que ela gosta de fazer, né? Você está em casa como nunca esteve antes, observe a sua criança, vivencie, escute a criança, esteja presente com a criança. Você vai notar uma riqueza e um universo que não havia notado antes. A criança está num universo rico de visão, observação, percepção. O adulto vai lá com a tarefinha da escola, toma, faz isso aqui. Ela já estava fazendo muitas tarefas, múltiplas às vezes. A gente vai lá e dá uma tarefinha empacotadinha, prontinha para ela fazer. Ela nem estava pensando sobre aquilo. Volto a dizer, gente, eu não sou contra tarefas. Eu sou a favor da ordem natural. Se nós conseguirmos, que é o que eu trago depois, juntar as tarefas à ordem natural, a gente vai estar realmente facilitando e sendo educador, né? E gerando aprendizado, colocando nós e a criança em um caminho de aprendizado. Se a gente tirar da ordem natural e dar tarefas, a gente está criando um trabalhador. A gente está criando uma pessoa que se sente obrigada a fazer, porque senão ela não ganha o presentinho depois. Às vezes o presentinho é não ser xingada. Às vezes o presentinho é um presentinho mesmo, né? Às vezes o presentinho é ficar um tempo a mais no videogame,
na TV, no jogo. Então, não podemos tratar a educação como recompensa, punição e recompensa, tá, gente? Punição, recompensa, realmente é o desastre do aprendizado. Você quebra o intelecto punindo e dando recompensa. Você adestra um cãozinho. O intelecto humano não é o intelecto de um cãozinho, certo? E eu acho que as escolas têm muito a melhorar sobre esses dois fatores. Você tem que fazer o tema porque é legal, é divertido, você conhece o mundo, você melhora como ser. Você não faz o tema, vou chamar seu pai. Você não faz o tema, você não vai ser ninguém. Então, gente, nós temos que realmente evoluir para outro nível do que a educação. Escolaridade não é educação. A escola deve amplificar a educação, o caminho do aprendizado, e não ser o único caminho de aprendizado, porque não é. Tá, gente? Gente, eu amo escola. Eu quero que fique claro isso. Eu amo escolas, eu era uma aluna que amava estudar, eu lia, estudava, fazia todos os temas, certo? Então eu gosto mesmo de estudar. Então minha crítica não é sobre a escola, é sobre o sistema que muitas vezes está ultrapassado. E está cobrando um valor de vida, um valor de natureza humana, um valor de convívio, um valor de saúde do total, saúde da sociedade. A gente está vendo isso agora no homeschooling na marra, né? Então, gente, escutar, observar a criança, vivenciar de fato a criança, ela tem já seus próprios valores, ela já tem suas próprias qualidades, ela já está fazendo tarefas, brincando com o que ela está brincando. A tarefa da criança é brincar, é assim que ela aprende. A faculdade da criança é o brincar, né? Nós ouvimos isso em várias pedagogias, mas isso ainda não é efetivo. Não é visão das famílias, não é visão da sociedade. Então isso deve ser repetido mais que 1000 vezes para ficar claro. Tarefa da criança é brincar. E se você puder inserir uma tarefa da escola junto nesse brincar, aí o negócio fica bom. Porque aí a criança vai gostar de se relacionar, vai ser prazeroso. Se ela já não quer fazer, é porque ela já não tem um estímulo que não seja punição e recompensa. Então, a gente tem que avaliar muita coisa, né, pessoal? Avaliar tudo isso. Eu acho que é o momento agora da gente escutar mais, abraçar mais e acolher mais. Sabe? Eu não sei, gente. Escreve ali o que vocês acham. A família ser família. Mesmo a escola não sendo particular, gente, é muita tarefa, né? Porque já tem tarefas em casa, vejamos bem, né? Olhemos. Já tem tantas tarefas que você pode unir com línguas, com ciência, com física, leis da física, numa comida, lavar a roupa, sabe? Limpeza. É o momento da gente botar as matérias na nossa casa, mas na prática, não no livro. Tirar do livro e vir para o dia a dia. Então é maravilhosa essa oportunidade que nós todos estamos vivendo, tá? Vamos ver aqui, a rotina da escola passa para casa e é difícil para elas entenderem. Olha só que legal esse comentário, gente. Sentando junto. Se a família está junto, a tarefa não é só uma tarefa, ela é um convívio. É massa esse comentário, gente. Se a família sentar junto e fazer a tarefa, não é uma tarefa. É um momento de convivência, de relacionamento humano. Então, o pai aprende, a mãe aprende, a criança aprende, já troca informações, troca ideias, né? Cocria junto. A casa é um ambiente de cocriação, é um ambiente de vivência em conjunto, né? Então, não há uma hierarquia, não deveria haver, na verdade, né? Mas, gente, vamos olhar. Se a gente sentar junto, que é um próximo passo aqui, como a gente resolve essas dificuldades, né? Como a gente vai resolver? Bem, existe um como. Tudo tem um como,
Se está num desafio, você questiona, intelecto questiona, consciência alcança um como. Se não deu certo, você vai alcançar outros comos fazer, certo? Então é isso. Primeiro, olhar, sentir é o primeiro. Sente, olha, questiona, encontra soluções para o seu próprio ambiente de casa, porque cada casa vai ser única, né? Gente, resolver as dificuldades, agora vem nossa planilha, certo? Agora vamos olhar como a gente, que é o que eu faço, né? Eu, inclusive, fazendo essa live, aprendi tanto. Já vi várias coisas que eu tenho que fazer aqui na minha casa com os meus 2 batutinhas. Olha só, gente, o como. Agora veio o como. Anota ali, pega um caderno. Olha quem tá aqui também, professor Antônio, que tem uma prática também muito legal. Tudo bom, Antônio? Gente, olha só. Obrigada, Antônio. A gente se acompanha ali nas redes, né? Agora vem o como, tá, gente? Como vamos resolver essas dificuldades? Primeira coisa que a gente tem que fazer é se comunicar. Porque tudo que a gente fizer é um nível de comunicação. Mas o nível, gente, para esse momento, para essa pandemia, para esse quadro de vida, não é qualquer nível de comunicação, tá? Não é qualquer nível de comunicação que nós vamos ter que ter agora e aplicar, botar isso em uso. O nível que eu acredito é uma comunicação técnica. Por quê, gente? Mesmo com bebês, aliás, mesmo com bebês, com crianças, não tem idade. Comunicação técnica, gente, é uma comunicação assertiva, é uma comunicação funcional, é uma comunicação que você usa seus recursos de linguagem, que não é apenas verbal, tá? Às vezes é não falar, é a sua comunicação técnica. É o seu melhor recurso, é não falar. Se você vai falar uma M, não fale para sua criança. Se você vai baixar a autoestima da criança, punir, não usa, né? Fica no silêncio, que é uma boa comunicação muitas vezes. Gente, nós temos 7 níveis de comunicação, né? Há níveis que nós não vemos, que a gente não percebe, que os sentidos não captam, né? Que é principalmente o nível vibracional. O nível vibracional, ele não é percebido na sua totalidade. A gente só sente o nível vibracional. Então, tudo que está na nossa casa está vibrando, né? E está influenciando as nossas formas de comunicação. Tá? Os eletrônicos, as notícias, o que a gente faz, o que a gente não faz, nossas emoções estão ali vibrando pelo ambiente e a gente está sendo influenciado por isso, né? Energia do dia, tem muita coisa acontecendo nesses campos magnéticos no campo de casa também, tá? Então, o nível de comunicação que a gente tem que alcançar, gente, é o nível de técnica, que é um intelecto ativo. Ou seja, eu não posso parar no emocional. Eu não posso agir pelo emocional. A gente sente, gente, é natural. É natural. E não é menosprezar o emocional. Mas há um outro nível que a gente tem que adquirir de comunicação e percepção e ação. Se você age no emocional, você age por impulso, por instinto, né? E o nível de assertividade neste impulso e nesse instinto, qual será? Gente, quando a gente age por impulso, a gente age dentro de circunstâncias.
dentro de medos, dentro de crenças, dentro daquilo que está ali no HD, né? Então não pode ser, a gente tem que filtrar, pensar, questionar e alcançar técnica. O que é a técnica, gente? Técnica, tecne, do latim, tecne, do latim, significa, adivinha, arte. Tecnologia é o estudo da arte. Gente, arte para as leis naturais, para as 7 linguagens, assim como no tempo de Platão, né? Barulhos. Assim como no tempo de Platão, arte não é pintar um quadro só. Arte não é dançar apenas. Não é uma profissão, não é um trabalho. Arte é um nível do intelecto que eu traduzo também para a ordem. Quando você consegue olhar de cima e ser um observador e organizar as coisas, a gente atinge um nível de fazer um pouco melhor, um pouco mais belo, né? Então, gente, a técnica nada mais é do que um nível de organização. Nós temos que conseguir nos organizar nesse período. Eu acho que é o melhor período possível para a gente praticar um outro nível de comunicação. Uma comunicação natural, entre aspas, porque não é natural para a maioria das pessoas, você tentar agir com arte. Você ser um artista verbal. Você ser um artista na sua escrita, no seu comportamento. Você ser um artista em tudo que fizer. Isto não é natural, mas está em nossa ordem natural. Está. Se não foi alcançado ainda, é porque faltou alguns degrauzinhos serem completados. Este nível, gente, de intelecto e comunicação está na nossa ordem natural de ser humano. Por que alguns seres humanos alcançam este nível? Porque é possível. E se é possível, é para todos. Certo? Agora vamos lá. Como comunicação com técnica. Ao invés de você criticar, falar demais, ofender, você não vai conseguir, você vai não sei o que para criança, eliminar verbo, gente. Comunicação técnica, ela tem que funcionar. Se você fala demais, a criança já nem sabe mais o que ela está ouvindo. Ela já se perdeu. É as batatas rolando pela rua de novo. Estourou a sacola, começou a rolar de novo as batatas. Ela está correndo atrás do que ela está ouvindo. Ela não dá conta. Eu sei disso muito bem, porque eu falo demais, eu tenho que me controlar nesse ponto. E as minhas crianças, quando eu percebo que eu já falei demais, eu corto. Eu já percebi que eu tô... Gente, isso é para todos. Quando a gente dá muita informação verbal, a criança não captura metade do que foi falado, ela esquece. Ela esquece. Pouca informação, eu chamo isso de comando sonoro. Quando você dá um comando sonoro, é um comando tão bom que ele é dado uma vez. Ele é sonoro, ele vibra, ele é correspondente emocionalmente, em som, em corpo. Não adianta eu falar com a criança e estar no celular. Em corpo, eu preciso me comunicar com tudo que eu tenho para ser um comando sonoro e ter uma técnica de efetividade. Então, gente, é um momento para isso. É um momento para realmente funcionar uma comunicação diferente dentro de casa. Que não tenha crítica, que não tenha ofensa, que não pese na sacola da criança, que você possa ser uma boa companhia, sentar junto, como a gente viu no comentário, estar junto. E aí não será uma tarefa, será um convívio, será um relacionamento humano, tá? Muito maravilhoso, maravilhoso. Homeschooling na marra? Não. Homeschooling que flui, que cresce.
Você tem que abrir a possibilidade para este homeschooling que está na marra se transformar em um homeschooling que flui, que é belo e que tem por trás, tem toda uma organização. Muito bem, gente, agora mais um pouquinho sobre essa comunicação com técnica. Vamos passar aqui comigo. Eu quero passar uma planilha de organização. Quando a gente fala de linguagem artística, de técnica, né, que é aquilo que funciona, cabe no bolsinho da criança. Você não vai dar uma fórmula de Bhaskara para sua criança realizar. Se é que você lembra da fórmula, né? Gente, você vai dar um comando exato para a idade e a fase da criança. Certo? E não criticá-la. Lembra, a criança está em outra ordem. Você está nos seus condicionamentos e no seu estilo de vida de acordo com suas escolhas. E claro, degraus percorridos. Sua época não é a época da criança. Então vamos adequar as coisas, vamos harmonizar as coisas. Cobrar da criança jamais será a melhor forma de aprendizado numa pandemia ou fora da pandemia, né? Estar junto, sem ofender, sem criticar, menos verbo, mais fluidez, mais boa companhia, tá? A frase, ser uma boa companhia. Frase da live, ser uma boa companhia, resume, né, gente? Para você ser uma boa companhia, às vezes a gente tem que ser para nós mesmos primeiro uma boa companhia, né, gente? Então, vamos lá. Vamos organizar agora. Eu quero passar para você algo que eu acho que pode ajudar. Eu tô tentando fazer isso aqui na minha casa, tá? Estou realmente tentando. Funciona? Funciona, você pode testar. Você pode testar. Então, primeira coisa, para a gente organizar esse momento, a gente tem que entender que o cérebro, ele vai capturar melhor os comandos, as tarefas, a rotina. Ele vai capturar tudo melhor e vai entrar em aprendizado se ele tiver uma cadeia de construção, que nada mais é do que as ordens naturais, né, gente? Então, lá em neurociência, a gente sabe que para o cérebro aprender de fato uma coisa, ele tem que sentir prazer. Veja bem, vou repetir. Para o cérebro aprender, registrar, memorizar e aquilo ter impacto, ele tem que sentir um prazer. Se ele não sentir prazer, ele vai esquecer. Mas para ele sentir um prazer, o que tem? Tem uma cadeia de construção. Para quem conhece algumas pedagogias de construtivismo, né? Mais ou menos é sobre isso. De uma outra época, mas fala mais ou menos sobre isso. Gente, a cadeia de construção é você dar um início, proporcionar o percurso, o sentir, a experiência e o chegar no resultado. Aquele indivíduo, ele chega sozinho no resultado, no insight, na resposta, certo? Então, cadeia de construção é o que nos que é o que nos levou até aqui. A gente tem uma cadeia de construção diariamente, o tempo inteiro, na nossa mente. Ela tem que construir uma frase, por exemplo. Eu não poderia chegar aqui e falar uma coisa aleatória. Não haveria construção no meu discurso. Não haveria entendimento da sua parte. Um filme tem uma cadeia de construção. Uma música tem início, meio e fim. Então, gente, isto serve, parece óbvio, mas não é. Não é. Porque a cadeia de construção, ela tem uma ordem natural para acontecer e muitas das vezes a gente pula esta ordem porque a gente está habituado
ao rápido, ao pronto, ao instantâneo. E às vezes não agrada o processo, porque a gente nem sabe que tem um processo, né? Tá habituado a ganhar, a comprar, vai lá, pega a comidinha pronta. Nosso cérebro, ele é mestre em memória. Ele memoriza o que dá prazer para ele. E às vezes, gente, se a gente não vivenciou cadeia de construção, se a gente não vivenciou processos de criação, de arte, né? A gente não tem isto na nossa memória, nos nossos arquivos, e é isso que falta. Essa paciência que falta, muitas vezes, para você acompanhar uma criança e deixar ela chegar sozinha nos resultados que ela chegar. Não deve ser o mesmo que o seu, são seres diferentes, né? Então, gente, a cadeia de construção, olha só, ela tem uma ordem, ela tem uma sequência e ela tem uma técnica para ser efetiva. Para ser efetiva. Primeira coisa que eu acredito que uma cadeia de construção vai dar para sua criança ao longo do tempo e para você também é a autonomia. Ah, minha criança ainda não tem autonomia de fazer as tarefas sozinhas. Quem está assistindo, coloca aqui se a criança vai fazer as tarefas sozinhas. Vocês que estão assistindo aqui, suas crianças vão fazer a tarefa sozinha? Seus filhos vão fazer a tarefa sozinhos ou eles têm que ser mandados? Os meus têm que ser mandados. Muitas vezes vão fazer, já estão fazendo. Mas tarefas mais complicadas, né? Às vezes tem que ser mandados. Então, não há autonomia. Porque, gente, autonomia é você ter desejo de fazer uma coisa, né? Você fazer aquilo pela sua vontade, pela sua motivação, pelo seu ânimo. Coisa que o bebê tem autonomia em botar uma coisa na boca, ele já tem essa autonomia. Olha só, não tem essa autonomia. Então, o que acontece? A autonomia, gente, ela só existe dentro da cadeia de construção. A gente tem que construir autonomia. A autonomia, ela não nasce sozinha, ela tem uma ordem de ser. O bebê tem autonomia, automático, autônomo vem de automático. Para o bebê é automático ouvir, sentir, ficar olhando em volta para ver onde vem os sons, é automático, ele tem autonomia. Depois, começar a querer andar, buscar os objetos, é automático, tem autonomia para isso. Depois vai falar sobre isto. Então, gente, existe uma autonomia em parcelas na infância, certo? Que é isto que é a educação. É a gente deixar a autonomia pelo que ela já é, pela natureza dela. Facilitar essa autonomia e não tirá-la, né? Muitas crianças estão numa fase de imitação. O que é isso, gente? Isto é automático para elas. O que as pessoas fazem? Vão lá e tiram as crianças da fase de imitação. É natural, é automático e cresceu e gerou isto. Mas para fazer uma tarefa, fazer um tema, gerar autonomia depende de outras questões, que é o que eu quero ajudar você. Organizar para a autonomia, nós vamos precisar primeiro, gente, de uma tabela ou visual ou escrita. Uma tabela da sua rotina. Tal horário você vai fazer sua tarefa, depois de brincar de tal coisa que você vai escolher, ou em algum momento você vai posicionar a tarefa para a criança ir sozinha buscar. Gente, é claro que nos primeiros dias você vai ter que estar junto para ter o convívio, o relacionamento e para gerar prazer sobre isso. Se você só falar verbal e mandar e punir e castigar, você vai botar características negativas em cima dessa tarefa e a criança vai registrar isso. E aí, não vai haver autonomia, vai haver afastamento dessas tarefas porque elas são chatas, elas são ruins, elas são pesadas,
eu tenho briga para fazer essas tarefas. E é isso que acontece, né, gente? A gente tem que obrigar fazer, porque não sabe, às vezes, instruir e conviver, botar isto, inserir isto na sua vida. O que eu sugiro, gente? Vamos à prática. Eu sugiro que esta tabela, ela seja uma tabela pensada em cima do dia. Gente, vamos à lógica agora. É melhor fazer uma tarefa depois do almoço, antes do almoço, depois de assistir um filme? Qual é o melhor período do dia para realizar temas, tarefas, para aprender, para absorver? Sendo que a gente absorve a todo momento, mas para focar em cumprir e realizar uma tarefa. O que vocês acham? Qual é o melhor momento do dia? Respondam para mim ali. Será que é de manhã? Será que é à noite? Será que é antes de dormir? Será que é depois do lanche da tarde? Quem tá aí? Responde, por favor, que eu quero ver o que vocês acham. Qual é o melhor momento do dia para fazer um tema, fazer tarefas? Vamos tentar ver isto com olhos da lógica. Tô esperando um comentário, gente. Responde ali. Qual é o melhor momento? Vocês acham que é depois do almoço? Antes do almoço? Depois, antes de dormir? Depois do banho? Acho que é à tarde. Será que é à tarde? Paula, será que é à tarde? Por quê? Como a gente vai pesar isso? Qual é o melhor momento? Existem várias teorias sobre isso. Rendimento, sobre produtividade, né? Existem muitas teorias. Se você botar ali rendimento, melhor momento do dia para ler, para estudar, você vai ver qual que é. Mas eu tenho, depois de ser alimentado e ter brincado. Interessante. Eu tenho uma teoria, gente, que é o seguinte. Vamos pensar sobre essa natureza aqui, tá? Vamos pensar sobre a nossa alimentação ininterrupta e sistema nervoso. Quando a gente assiste um desenho, lembra de você quando vê uma novela, se vê, ou um filme, ou uma série, sua série favorita, ou você vivenciou algo com pessoas, que dá no mesmo. Você não fica com aquilo na sua mente? Com aquele ambiente, com aquelas emoções? Você não fica com aquilo um pouquinho vibrando ainda no seu intelecto, na sua cabeça, no seu coração? A gente fica respingado, mais ou menos é isso, das coisas que a gente se alimenta. Então, gente, o melhor período do dia dentro dessa visão é o início do dia. Por quê? Porque você está com a tela em branco. O início do dia para aquela pessoa pode ser antes do almoço, pode ser de manhã cedo, né? Você iniciar o dia em branco, tendo espaço para absorver um conteúdo, para fazer e pensar sobre uma tarefa, né? Então, início do dia para aquela pessoa, para aquela família. Se você fizer depois do almoço, toda a energia vai estar focada na digestão. Está cansado, sonolento. Se você fizer à tarde, que o pico de energia tá para brincar, correr, podem perceber. Se as crianças não são muito mais agitadas de tarde, depois do almoço, com cheias de energia, até o fim do dia. Fim do dia já tem menos luz solar. Existem muitas influências, gente, muitas influências. Mas, pensando em tudo que eu já pesquisei, a maior produtividade, nós estamos em branco. Nós todos, prontos para um novo dia. É literalmente o despertar. Nós estamos despertando. Claro, gente, você pode variar, não precisa ser sempre todas as tarefas no início do dia. Mas de manhã a produtividade é maior. É maior, né? O foco é maior porque você já não tem tantas coisas no seu dia ali respingando, sendo memória na sua cabeça, né? Então, a dica desta organização é construir uma cadeia
uma construção no seu dia a dia, para você se organizar com isso, né? Lembrando de todos os elementos que o dia proporciona. E tentar trabalhar em conjunto com a criança também é muito produtivo, é muito legal, né, gente? Conseguir inserir a criança realmente na sua rotina. Trabalhar, agora vamos trabalhar juntos. Vamos trabalhar, você faz o seu trabalho como a mamãe ou o papai. Vamos trabalhar, vamos cumprir nossas tarefas, né? Vamos brincar disso. É um outro nível de comunicação, né? E como fazer isto? Você vai ter que tentar, vai ter que construir esta cadeia, tá, gente? Então, primeira dica é uma tabela, uma planilha, né? O horário, organizar este horário que seja um horário lógico dentro da natureza humana, né? Você tem que usar a lógica para isso. Se comer um monte, fazer o tema depois fica complicado. Se assistir um filme, fica complicado fazer o tema depois. Então, tem que sempre observar um contexto inteiro, né? O ambiente como um todo, não um elemento isolado. Ah, você tem que fazer o tema porque não fez o tema hoje. Mas hoje, que momento é? Que momento é do dia? O que fez hoje? Né? Como a criança está se sentindo? O que ela quis fazer? Quanta coisa ela já fez? Às vezes ela já cumpriu o cronograma, chegou na meta que tinha que chegar para aquele dia, sem ter feito o tema. Mas fez uma meta de muitas coisas. Outra dica fundamental, gente, esta aqui vocês não percam, tá? É tarefa de casa. Colocar a criança para fazer tarefas de casa, limpeza. Brincar de fazer a tarefa de casa, exercício. Exercício. Esta criança está em casa com você. Se você tiver que fazer todas as tarefas de casa, trabalhar em casa, fazer os temas da criança, você não dorme. Você não dorme. Você tem que conseguir jogar com essas tarefas em conjunto, em convivência, né? Nunca fiz isso. Ok, vamos lá, vamos fazer. Vamos tentar ver no que dá. Pode ser que seja mais legal do que você pensa, né? Inserir a criança na sua rotina e você na rotina dela. É uma rotina só, tá, gente? Então, dica 1, tabela visual. Se for uma criança menor, faz desenhos. Se for uma criança que é alfabetizada, pode escrever com desenhos, vai ser melhor, mais divertido. O horário das tarefas precisa ser correspondido ao tempo da natureza da criança, ao tempo do que está acontecendo naquele dia. E fundamental, gente, fundamental, tarefas da casa. Você pode unir o tema da escola quando vai fazer uma tarefa da casa. Fazer analogias, juntar esses temas. Ah, você lembra que lá no tema da escola falava sobre isso? Sei lá, lavando a louça, os germes e tararã, e na ciência. Une as matérias. Faz as matérias criarem vida na tarefa de casa, de limpeza, organização, sabe? Então, é super possível e super delicioso quando a gente se diverte com a criança fazendo as tarefas do dia. E quando a criança gosta, aí você, missão cumprida, aí você se realiza. Se a sua criança chegar no nível fim da quarentena e missão cumprida da quarentena, então, gostar de fazer o tema e ainda as tarefas de casa e querer passar tempo com você, meu Deus do céu. Entendeu? Você sacou isso? Se a criança aprender a ter autonomia, ir fazer a tarefa sozinha, de vez em quando, pelo menos um pouquinho, gostar de fazer uma tarefinha de casa, perceber que está fora do lugar e colocar no lugar, ou querer ajudar nas tarefas de casa e querer ficar tempo com você, gente, missão da quarentena
do coronavírus era essa. Era essa a missão. Vamos rir um pouquinho, mas talvez seja. E mais importante também, tudo é importante, né? Mas, gente, agora, ter um descanso. Ter o descanso... Vou apagar. Ter o descanso necessário, né, gente? 4. Descanso. Que mais? Paz e diversão. Esses 4 itens, gente, vão gerar autonomia e vão gerar o que mais? Boa companhia. Este é o meu objetivo de trazer para você essa live de hoje. É que a gente, como mãe, pai, educador, seja de fato boa companhia. Tá? Boa companhia, porque a criança, ela sinaliza. Se ela conversa com você, ela está sinalizando conexão. Se ela não conversa, ela está sinalizando desconexão. Tá? E outra coisa muito importante, tá, gente? O contrário de autonomia e de cadeia de construção é o desencadeamento disso. O que não fazer isso vai provocar na sua vida nesse período de quarentena e outros períodos também, né? Porque depois que tudo isso normalizar, vai parecer que está tudo ao normal. Na verdade, não está. A ideia é que agora a gente passe esse período e tire o proveito desse período, esprema a última gota de suco deste período, né? Este período ele tem que nos motivar, nos transformar para que a gente seja uma pessoa melhor, uma mãe, um pai melhor, um profissional, seja resgatar o que a gente gosta de fazer, né? Reavaliar nossos planos de vida, nossas finanças, seja o que for. A gente tem esta oportunidade, né? E devemos fazer uma cadeia de construção sobre isso. Da rotina, as tarefas de casa, a educação do filho, ao trabalho, temos que construir isto. Mas não construir isto vai possibilitar o que para você? Para a gente. Né? Vai ser um tempo de pressão, de tormento, de briga, de falta de comunicação, né? Lembra que você está alimentando a criança e você também, com o seu ambiente de casa, você está alimentando o tempo todo. O sistema nervoso, a memória, isso está ali, isso está construindo, querendo ou não, a cadeia de construção está sempre viva e existente. E se você não está ativo e consciente nesta cadeia, você está pulando fases, né? E às vezes a sacola vai arrebentar e vai ter que correr atrás do relacionamento depois. Correr atrás das batatas rolando pela rua. Não é isso que é o legal, não é para isso que a gente vive, né, gente? A gente vive cada vez mais para resgatar a relação real, para a relação essência com a gente, com os outros, com a sociedade. Então, que período fantástico. Você não estar dentro desta cadeia de construção com ordem, consequência, não realizar uma organização, o que isso vai gerar? Isso vai gerar uma repetição na sua vida, vai sempre repetir as mesmas coisas, você vai ter que falar todo dia a mesma coisa, ou para você, ou para sua criança, ou para o seu companheiro, companheira. Vão voltar os mesmos episódios dessa novela, né? É como se você não tivesse o próximo episódio, o próximo capítulo do livro, você não chega. Você está escrevendo o livro, você não consegue escrever, porque está faltando a cadeia de construção, está faltando você pegar as rédeas, né, dessa cadeia de construção. Então, gente, imagina agora como a gente pode visualizar uma cadeia, né? Uma cadeia, ela é uma linha ininterrupta. Quando a gente pula, a gente abre um buraco.
né? Uma cadeia, como eu coloco aqui também nas leis naturais, ela é uma fase ininterrupta. Quando você pula, você deixa de completar. Isto faz falta no futuro. Isto faz falta para as técnicas, para a comunicação, para o relacionamento. Então, uma cadeia, gente, uma cadeia é uma sequência ininterrupta de relacionamento, de experiência, de criação, de cocriação. Se não há cadeia, se há uma desordem, vai haver um buraco aqui, né? Não vai haver lições aprendidas, não há lógica, não há conexão, e esse furo, ele vai cobrar o seu preço pro futuro, gente. Então é isso, tá? Vamos entrar, gente, numa técnica, por favor, que possamos. Este é o momento. Eu falo para você, eu aplico tudo isso na minha vida, na minha família, com os meus alunos, dentro das minhas aulas, né? Com a minha família, minha mãe, minha sogra, meu sogro, com a comunidade que eu tenho convívio. E, gente, a cadeia de construção é você se tornar ciente, de fato, do que a vida está exigindo em cada momento. É você atender a necessidade do seu ambiente, a sua necessidade, a necessidade do seu filho. Se você não atende a necessidade, você atende outra coisa, olha aqui, abriu um furo, rasgou a sacola. As coisas vão sair da sua percepção e você vai ter que correr atrás desse relacionamento e desse tapar furo depois. O futuro vai cobrar essa cadeia, né? Vai cobrar lei de causa e efeito, lei natural, lei da física. Você fez, vai ter uma consequência, ação e reação. Usar deste momento de pandemia para construir comunicação, se conectar com a sua família, se conectar com você, com a sua essência, perceber se você trabalha ou se você serve, perceber se a exigência para cada fase da sua criança corresponde, se ela é efetiva, se ela é eficaz, sua criança sinaliza, ela se comunica, sabe? Então, para acabar essa live, eu quero dizer para você que você pode sim utilizar conteúdos divertidos, musicais, artísticos para convívio. Para convívio. Você pode e deve usar atividades extras. Extra casa, limpeza de casa, comidinha, higiene, arrumar as coisinhas. Você pode ir lá no YouTube ou, como eu mando para os meus alunos, as atividades extras, atividades da escola, você pode usar essas atividades com uma regra natural, para convívio. Se você der atividade para as crianças para ocupá-las, de novo, você não entendeu nada dessa live e do que as leis naturais falam para você, do que tem no canal das 7 linguagens naturais e musicais, do que as pedagogias trazem há séculos já. Você não entendeu nada. Então, buscar esse entendimento, tá, gente? Porque nós não podemos entupir a sacola de batata. Vai rasgar novamente. A gente não pode entupir a criança de tarefas para ocupá-la. Ela já está ocupada. Ela se ocupa por natureza. O intelecto dela faz coisas o tempo todo. Ela já está ocupada. E você vai lá e diz, não faz isso, filho. Isso aqui é mais importante. Vocês estão me entendendo? Então, esta é a mensagem de hoje, gente. Ela é profunda. Às vezes ela vai dar uma puxada de orelha em você, mas é necessário. É necessário porque se você conseguir entrar numa cadeia natural,
de construção do seu dia a dia, você vai perceber como a sua criança já é muita coisa, ela já realiza muita coisa, ela já é muito inteligente, né? Você vai conseguir enxergar com os olhos da realidade. E se você exigir sempre outras coisas, você realmente tem que estudar e se aprofundar, principalmente no sistema nervoso, como o cérebro aprende, né? Como ele precisa de prazer, e que educação não é sinônimo de punir e dar recompensa por uma tarefa executada. É o oposto. É a criança ter a autonomia de realização, a diversão de realização, né? E aquele cumprir tarefa não é uma obrigação, é um prazer, é um brincar. Certo, gente? Eu espero ter ajudado com esse conteúdo reflexivo, profundo, falando de leis naturais, falando de física, de neurociência, falando um pouquinho da minha teoria, né, que traz nosso comportamento humano e que principalmente quer ajudar a todos nós como sociedade a passar para o próximo capítulo da nossa história, que é uma educação natural, uma educação genuína, genuíno de natural, genuíno de não corrompido, genuíno de puro, né? Que nós possamos deixar que as crianças cumpram suas fases, ajudando, convivendo, trazendo temas, mas convivendo com esses temas, aprendendo junto, né? Fazendo o nosso trabalho em consonância, que a gente possa entrar numa cadeia de construção, numa cadeia de construtivismo na nossa vida, de ecologia, para que a nossa comunicação, gente, seja de fato bela, técnica, efetiva e, principalmente, que a gente consiga ser humano de verdade. Ser humano de verdade, né? Com tudo o que o ser humano tem, completando todas as nossas etapas, né? Pensando de fato com os nossos poderes de intelecto,